Primeira vez fotografar nos Tribox. Vai ser massa. Vamos que vamos. Olá, sou o Jorge Sagues, bem-vindo ao meu canal. Obrigado por estar aqui. Se não for inscrita, se inscreve aí porque você me ajuda demais. Vamos direto pro vídeo. Fotografei em mais uma, das minhas explorações da fotografia esportiva. Fotografei pela primeira vez boxe. Foi animal. No último domingo teve uma luta do Esquiva Falcão, que foi a 30ª vitória dele. Então ele está em busca da qualificação para ir para o Mundial. Então eu fui para uma agência, uma agência de imagens especializada em fotografia de lutas. Cobre também outras pautas, eu comecei com eles recentemente, mas esse foi o meu primeiro trabalho e foi animal. Com relação à velocidade das fotos, procurei trabalhar perto do futebol, O Leandro, que é o cara da agência, também foi super solícito, super professor para mim, sabe? E ele me deu várias dicas com relação à velocidade. Perto de 1/1000 ali, em torno de 1/1000 pelo menos. Mesma coisa do futebol. A diferença é que no futebol, quando eu estava com uma lente mais clara, eu trabalhava com ela sempre no ponto mais aberto. Então f2.8, porque eu queria focar o jogador. Na luta, não dá para você fazer isso. Por quê? Você não pode ter o desfoque. O desfoque na luta não é interessante, porque você tem duas pessoas e geralmente eles estão em distâncias diferentes. Então você precisa ter profundidade de campo, diferente do futebol, que geralmente você quer trabalhar com fundo desfocado, na grande maioria das vezes. E na luta não. Na luta você precisa ter os dois, as duas pessoas ali que estão na luta, as duas precisam estar em foco, Porque geralmente você vai trabalhar para vender as imagens e você precisa que os dois estejam nítidos, visíveis ali, Então, a abertura, a velocidade mantém, a abertura vai variar e aí em função da abertura vai variar o ISO, Mas a iluminação, pelo menos para mim, a primeira experiência, eu achei a iluminação fantástica. Tanto é que o ISO, eu acho que eu não passava de ISO 3200, que para uma câmera full frame é beleza, é de boa, assim, você não força nada, tá? A experiência foi incrível, vou colocar algumas fotos para vocês aí. Ao todo foram 5 lutas, foi uma experiência... Porque assim, eu cresci assistindo Rock Balboa na sessão da tarde, Então eu sempre tive uma experiência, assim, eu sempre achei muito legal o boxe. Apesar de eu nunca ter assistido uma luta presencialmente, o que eu acho que foi duplamente impactante para mim, porque foi a primeira vez que eu presenciei uma luta de boxe em alto nível, 5 lutas, na verdade, e ao mesmo tempo tive o privilégio de poder fotografar. Então, assim, eu tava num ponto de vista ali muito privilegiado. Eu tava no ringue, praticamente. Eu tava ali sabe? Tinha momentos, eu vou até separar algumas fotos aí. Tinha momentos que o Esquiva, porque foi a luta contra o Esquiva, contra um lutador argentino, eu não vou lembrar o nome. O cara foi guerreiro também. A luta foram 10 rounds e ele levou até o fim. No final, o Esquiva levou, pelo julgamento dos técnicos, dos juízes, Então, vamos lá, foram 5 lutas, Então, todas de altíssimo nível, mas para mim, que não tinha experiência, foi assim. Foi uma escala gradativa em termos de qualidade. Todas foram em alto nível, para mim, foram baita lutas. Todas foram de alto nível, mas em particular, a penúltima luta foi de defesa de cinturão feminino, que a Lila, que é uma brasileira, defendeu o título contra uma argentina, e a Lila felizmente ganhou. E depois a do Esquiva, que foi o ápice. E foi legal que assim, o Esquiva, quando o cara entrou, já massacrando, foi pra cima já. Uma máquina, um trator. Começou a socar o argentino. E o argentino resistiu. Depois você via, sabe, tipo as táticas do cara, que aí o Esquiva tirou o pé um pouco, no caso, tirou a mão, tirou a mão um pouco, daí o argentino veio pra cima, só que ficou naquele jogo ali,
E aí depois, mais pro final ali, o argentino começou a vir pra cima e aí o Esquiva reagia. Quem nunca assistiu uma luta ao vivo, se dê esse presente, né? Um dia. E eu achei legal também que eu conheci, teve vários lutadores que estavam presentes, incluindo a Lila, eles treinam, são de uma academia de Guarulhos, que eu não sabia, eu os conheci, pra mim é um universo novo. Então eles treinam numa academia de Guarulhos, que pelo jeito tinha uma galera em peso lá na torcida, e a galera, pelo jeito, todos são lutadores. E os técnicos influenciam muito no desempenho ali do atleta, sabe? Só pra eu fechar assim, essa galera de Guarulhos eu achei animal, todos de altíssimo nível, e sabe, a galera com sangue no olho mesmo. E aí voltando à questão do técnico. No filme do Rock Balboa, você vê muito a ligação, né, do Mike, que é o treinador, com o Rock, né, e como ele influencia. E na luta ali, nossa, foi algo assim, bonito de ver, sabe? Tanto é que na segunda-feira eu tava em choque, mano. No domingo à noite, eu cheguei em casa quase chorando. E na segunda-feira eu cheguei a chorar de emoção, sabe? De ter tido a oportunidade de registrar essas lutas e esse momento. Foi uma lição pra mim, sabe? De ser humano. Isso que eu acho legal da fotografia. A fotografia às vezes te coloca como espectador, só que um espectador privilegiado, porque geralmente, né, a pessoa que está fotografando, ela acaba tendo um local mais privilegiado em virtude do trabalho. Então você está ali num ponto muito, sabe, poucas pessoas têm esse ponto de vista. E como você está sempre vivenciando isso com pessoas diferentes, você acaba construindo uma bagagem de tipo de referência, sabe? Então, que nem quando eu estava ali, pô, não tem como não comparar a experiência do futebol com a experiência do boxe, com a experiência do mundo corporativo, que eu fotografo bastante em empresas, com a experiência na escolinha de futebol. Pô, tem uma hora ali que eu tava falando sobre técnicos. O técnico argentino, tinha um rapaz, acho que foi da primeira luta. Pô, ele tava assim, ele tava tomando porrada, apanhando, e o técnico embaixo falando com ele. E ele assim, você via que ele tava focado na luta, só que o olhar dele, em alguns momentos, ia pro técnico. Então eu até estava conversando com o Mário, que é um dos fotógrafos, acho que é o fotógrafo que cobre oficialmente lá no espaço ali que eu estava fotografando, né, onde estava ocorrendo a luta, que ele também é árbitro de boxe. De boxe e de Muay Thai, eu acho. Aliás, Mário, cara, brigadão pela receptividade, o cara foi super gentil, super solícito, sabe, começou a me dar várias aulas, várias dicas ali. E ele estava comentando, né, no que eu falei com ele sobre essa conexão do técnico com o lutador, né, com a pessoa ali que está lutando. Ele comentou comigo, né, que ele falou, tem muita gente que fala que o boxe é um esporte individual. E se você for ver bem, não é. Porque muitas vezes ele falou assim, tem alguns lutadores que parece que o treinador tem um joystick. Ele está controlando o cara ali remotamente. E é bem isso, sabe? Tipo, e é legal porque o treino é uma relação de confiança que se cria entre o treinador, o técnico e o lutador, a lutadora, que cria essa conexão e o cara confia totalmente. Então, assim, imagina, o cara tá ali se expondo, dando a cara, não a tapa, mas a murro, né? A pancada, e tá confiando em um que tá lá fora, né? Que teoricamente não tem nada a perder, mas não é que não tem, tem. Mas sabe, nessa relação, tipo, quem tá ali tem muito mais a perder, mas ele confia porque o técnico, aliás, uma particularidade sobre isso. Eu vi um vídeo num podcast, uma entrevista do Esquiva Falcão. Esquiva comentou que o pai dele deu o nome para ele de Esquiva, porque o pai já queria que o filho fosse lutador, né, de boxe, e na época que o Esquiva nasceu, os técnicos não podiam dar orientação pro lutador. E aí o pai dele já pensando nisso, olha isso, uma das principais orientações que os técnicos ficam dando para os lutadores é esquiva, né? Esquiva, esquiva. E ele deu o nome de esquiva pro esquiva pensando nisso, porque daí eu vou poder gritar o nome dele, dando orientação para ele, e os técnicos, o juiz não vai poder me punir, porque é fantástico isso, não? Até recentemente eu vi o filme lá
com o Will Smith sobre as irmãs Williams, a Serena Williams e a... Nossa, tô péssimo, minha memória tá... Me desculpem. Que é o pai que teve as duas filhas já pensando que elas iam ser tenistas. E as filhas nasceram, tipo, ele meio que... Já desde o início delas, ele já criou elas para serem tenistas, né? Boas tenistas. E ele conseguiu formar elas. E o pai do Esquiva também fez isso, cara. Então, assim... É animal. Tava conversando com minha esposa esses dias que é a mesma história, praticamente, se for ver bem, em épocas similares, né? E, nossa, arrepia. Animal isso. E conseguiu, porque tem o Esquiva e tem o irmão dele também, que é lutador, que eu não lembro o nome, né, pra variar, mas eu vou colocar aqui. E o irmão dele, os dois são medalhistas olímpicos de boxe. Olha isso. E assim, as duas histórias com dificuldades, né? Não eram pessoas, tipo, não eram ricos, né? Mas uma diferença é que, lógico, o cara, o pai das Williams, ele tá num país, né? Que a gente sabe, todo mundo, não é surpresa para ninguém, que os Estados Unidos acaba valorizando muito mais os atletas, o esporte, do que aqui no Brasil, infelizmente. E ainda mais o boxe aqui no Brasil. Porque aqui no boxe, esporte já é difícil, né? Mesmo se você falar em futebol, né, estatisticamente são poucos que conseguem, né, acessar boas posições com bons salários. E no boxe é muito mais difícil. Muito mais difícil. Mas é animal, é animal. E eu fui conhecer a história do Esquiva um pouco antes e um pouco depois da luta. Foi incrível, espero ter a oportunidade de fotografar outras vezes o boxe, porque é muito... Que as imagens, assim, elas falam por si. Eu não preciso buscar adjetivos aqui para nomear, né, o quanto eu fiquei feliz, o quanto essas imagens são incríveis, são belas, são, sabe, impactantes. Bom, é isso. Só tenho a agradecer e eu quis compartilhar com vocês aqui mais essa experiência. Né, de tempos em tempos vocês veem que eu estou explorando novos esportes e eu venho compartilhar aqui com vocês. Então é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se não for inscrito ainda, se inscreve aí. Meu Instagram tá aqui. Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, um abraço.